Olá, olá, sejam muito bem-vindos a um novo vídeo. Eu sou Mariana, esta é a Vanessa, a borbulha que chegou cá hoje de manhã, não é? Ela queria participar aqui neste vídeo, portanto, tará! E hoje nós vamos falar das minhas leituras do mês de junho. Hello, welcome. Eu estou a tentar esta nova posição aqui. Esperamos que a luz seja minimamente boa, porque eu gravava sempre dali para cá, por causa da luz, da janela que eu tenho ali. E portanto eu estou a gravar contra a luz, tive que ligar aqui uma luzinha. Vamos ver se funciona, peço desculpa se não estiver a funcionar, mas é tudo um teste, tudo um teste. Eu gosto mais desta visão porque mostra toda a minha shelf, ou parte, e portanto eu sinto muito mais feliz com este background. Vamos então às estatísticas. Este mês eu li 425 páginas ao longo de 14 livros. Li um livro escrito por um escritor venezuelano, li um livro por um britânico, 2 livros por portugueses e 10 livros por americanos. Eu não sei, eu não tinha noção disto, eu não tinha noção da quantidade de livros americanos que eu tenho na estante. Enfim, li um livro de horror, li um livro de realismo mágico, li 2 livros de fantasia, li 6 livros de romance, li 2 livros de não-ficção, um graphic novel e uma short story. Comecei o mês a acabar Full Dark no Stars do Stephen King. Este livro foi qualquer coisa. É um bocadinho terrorífico e há partes mesmo que eu fiquei, como assim? Como é que tu estás a escrever isto? Como é que tu pensaste nisso? E isso é muito interessante e é muito nice. Se vocês estão interessados neste livro e querem saber mais coisas sobre este livro, podem ir ao vídeo Bookstagrammers, controlam as minhas leituras ou escolhem as minhas leituras durante uma semana. Em princípio, esse vídeo já está publicado e tenho lá todos os meus pensamentos. De seguida, eu li um dos meus livros favoritos do ano, que é Black Girl Unlimited. Este livro é qualquer coisa, eu não estava à espera deste livro me atingir desta forma, porque é um livro muito incrível, muito bem escrito. É sério, eu não quero dizer muita coisa, porque vocês têm que ir para o livro sabendo poucas coisas, porque depois vão perceber a magia. Eu entendo que este livro não seja para toda a gente, porque eu sinto que nem toda a gente vai entender a profundidade e onde é que a autora quer chegar com este livro e com estas metáforas, mas é um livro que tem muitos trigger warnings, que eu acho que vale mesmo muito a pena ler. Eu até falei dele na minha TBR do Ler com Cor. Aliás, eu li este livro para o projeto Ler com Cor e foi mesmo muito random, porque a Books and Lala meteu uma publicação no Instagram a falar deste livro e eu fiquei, ok, existe na Scribd, vou experimentar ouvir e fiquei encantada. Vale muito a pena, vai destruir o vosso coração, mas eu acho que vale muito a pena e experimentem, a sério. Acho que é único, não vai agradar toda a gente, mas bate cá dentro e eu aconselho a que experimentem porque vale mesmo a pena. Depois eu li o pior livro do ano até agora, que é o novo livro da Kiera Cass, que eu não me vou atrever a dizer o nome, porque sai sempre Betrothed. É muito péssimo. As personagens no início estavam-me a interessar e depois ficaram mega clichês, não houve um bom desenvolvimento das coisas, as coisas começaram a acontecer assim meio random. E eu fiquei muito confusa com o desenvolvimento da história e com tudo o que estava a acontecer. Eu literalmente não dei DNF neste livro porque eu queria saber qual é que era o cúmulo da estupidez que este livro ia chegar. Espero que vocês gostem mais do que eu. Muito mais do que eu. Porque este livro não é bom. Não é bom e eu nem quero falar muito dele porque eu não quero recordar, ok? Eu não quero recordar a panóplia de coisas estranhas que aconteceram naquele livro, as coisas sem sentido, as personagens meio parolas. Vocês não precisam dessas más energias agora, portanto, vou-me calar. Depois eu li Marzia e Fortuna. Este livro foi uma grande surpresa e eu gostei bastante desta leitura. Quando eu estava a ler este livro eu senti mesmo que estava a ler uma tragédia clássica. Eu sei o que é que vai acontecer, a metade do livro eu descobri o que é que ia acontecer, mas eu quero saber como é que os protagonistas e as personagens envolvidas nesta trama vão reagir. E eu acho que isso é a verdadeira graça deste livro. É mesmo ver como é que as coisas se desenrolam. Quando se percebe o que é que está a acontecer, uma pessoa fica, não, isto é demasiado maluco. E depois a revelação final e as personagens ficam todas como assim. E achei muito bom. Fiquei muito
cativada com este livro. É um livro que tem como pano de fundo uma vila piscatória. Toda esta referência à vila que vive da pesca e do mar é muito interessante e eu adorei esta leitura. Depois eu li School of Good and Evil, também para o projeto Ler com Cor. Gostei desta leitura, não amei. Eu estava com um bocadinho de expectativas altas, portanto se calhar foi isso, se calhar não devia ter ido com tantas expectativas. Acho que acabei por dar 3, qualquer coisa, portanto não foi uma leitura arrebatadora. Foi interessante. Fiquei ainda mais interessada neste livro porque vi notícias que existiria uma série da Netflix, portanto fui logo ler. Não achei extraordinário, estou curiosa para saber como é que será a adaptação. That's it. Não amei. It was good. As personagens foram interessantes, mas o rumo da história foi um bocadinho previsível a partir de um certo ponto. Mas pronto, isso é ok. It's ok. E estou curiosa para saber como é que vai ser a adaptação. Não sei se vou continuar com a série, veremos. Depende muito do mood. De seguida, eu terminei 9 de novembro, e vocês querem saber uma coisa? Eu já tinha começado este livro há imenso tempo atrás, mas depois apareceram outros livros e eu dei prioridade aos outros livros. E entretanto, eu estava a olhar para as minhas estantes e pensei, bem, vou ler este livro, quero muito voltar ao Colleen Hoover, e o que eu comecei a ler até achei interessante, portanto vamos ver o que é que vai ser daqui. Eu comecei a ouvir o audiobook deste livro no Scribd, e eu estava muito encantada porque eu estava a fazer limpezas e estava mesmo entretida a ouvir este audiobook. Estava mesmo, ok, isto é giro. Mas depois, quando acabei de fazer as limpezas, fui pegar no livro físico para ler. E foi uma grande desgraça porque eu li 10 ou 11 páginas e estava a odiar. Não sei se vocês estão a entender o desespero na minha voz, mas eu comecei a ler isto em físico e eu não estava a gostar nada. Assim, quando precisei de fazer alguma coisa, eu voltei ao audiobook. Gostei bastante do audiobook. Dei 3 estrelas e tal. Se calhar se não fosse o audiobook, eu não tinha dado as 3 estrelas. Tinha dado 2, porque eu não gostei nada. Não gostei nada. Não sei se já vos aconteceu, mas eu comecei a ler isto e não estava a gostar nada. Não me estava a aprender. A tradução estava muito estranha e forçada. Certas coisas, expressões que lá fora dizem e que aqui estava muito estranho. Não sei. Depois desta leitura, eu finalmente acabei Inferior. Já era tempo. Eu já tinha esse livro há imenso tempo por ler e foi uma leitura muito interessante. Eu basicamente li este livro aos pedacinhos, de vez em quando, porque isto parece uma reportagem e é bastante denso. Portanto, nós temos que estar com muita atenção a ler este livro. Fala de muita coisa que provavelmente eu já me esqueci de metade porque estou a lê-lo desde outubro ou novembro, mas acho que é um livro muito interessante e eu acho que vou consultá-lo várias vezes para reler certas coisas e certas passagens. De seguida, eu ouvi um audiobook muito bom. Eu ouvi isto tipo num dia porque foi mesmo bom. Foi mesmo bom. I have no words, it was really nice. E foi o Honeymooners. Este foi o livro que foi para as minhas recomendações dos livros de verão, porque lá está, é muito divertido, é muito veranesco. Veranesco, muito. O que eu queria dizer é que é muito verão este livro e é sobre estas duas... Toda a gente sabe o que é que fala este livro, porque este livro já é conhecido assim no mundo inteiro, mas é sobre estas duas personagens que se odeiam e que são obrigadas, de forma a desfrutarem numas férias do Havaí, são obrigadas a passarem tempo juntos e a fingirem que são um casal e que estão recém-casados e portanto isso é muito engraçado. Foi um livro que eu me ri imensas vezes e enquanto estava a fazer as minhas tarefas e foi um livro que eu devorei, que adorei e que vale muito a pena ser lido. Este livro está em todo o lado, portanto é a oportunidade perfeita para vocês pegarem nele finalmente. De seguida, eu queria muito voltar a ter aqueles feelings que tive quando estava a ouvir o audiobook da Honeymooners, portanto eu fui ao Scribd e comecei a ouvir o audiobook de Roomies e não foi tão bom. Acabei por dar 3 estrelas, não é assim tão cómico e cativante como os Honeymooners, há partes em que eu fiquei muito... ok, tipo, isto é mesmo irreal e a personagem principal é um bocadinho creepy. Portanto, acabei por dar 3 estrelas e as coisas não aconteceram... Não foi muito interessante, honestly. Foi um bocado de desilusão a seguir do Honeymooners. Acho que não é um livro perfeito, não sei se voltaria a ler, não sei se recomendo, porque não é assim muito interessante, é um bocado boring, a personagem principal é muito estranha e as coisas que acontecem também são muito à toa. Portanto, não sei se é o melhor livro, é um livro que ouve-se bem, mas não recomendo. De seguida, eu pensei, não, eu preciso de um livro da Colleen Hoover que me arrebate, eu preciso deste género na minha vida e preciso da Colleen, porque a seguir ter lido o 9 de novembro e ter ouvido o audiobook,
eu fiquei, não, eu preciso de algo melhor dela, porque eu preciso e tenho saudades e pronto. E então fui ouvir o audiobook de All Your Perfects. It was so good. Lá está, eu acho que a Colleen Hoover tem dois lados, tem duas fases. Tem a primeira fase em que escrevia livros mais medíocres e clichês, e agora tem esta segunda fase que escreve livros assim incríveis sobre temas importantes que arrebatam uma pessoa e que deixam uma pessoa a chorar, a rir, tudo e mais alguma coisa. E sem dúvida que 9 de Novembro está na primeira fase e All Your Perfect está na segunda, porque foi um livro incrível. All Your Perfect apresenta-nos um casal e dá-nos duas linhas temporais, o início da sua relação, como é que eles se conheceram, como é que a relação desenvolveu, e o presente, onde é que eles estão agora, o que é que aconteceu, tudo o que aconteceu de mal, toda a realidade bastante humana de uma relação em que é preciso dar, em que as coisas não acontecem como nós queremos. E é um livro que me tocou. Eu dei por mim a rir, eu dei por mim a chorar. E foi incrível, acho que é um livro maravilhoso. Tenho muita pena que ainda não exista em português para vocês todos lerem, mas se vocês tiverem facilidade em lerem em inglês, por favor, leiam este livro, é muito impactante, eu chorei tanto. E é ótimo poder ler a realidade nos livros e poder encarar situações tão verdadeiras nos livros. Eu acho que vale mesmo a pena, por favor. Por favor, um dos melhores livros deste ano, All Your Perfect, da Colleen Hoover. É mesmo muito profundo. De seguida, eu resolvi experimentar Snow Falling, porque também estava no Scribd. Para quem não sabe, Snow Falling é o livro que a protagonista de Jane the Virgin, que é um TV show, como assim vocês não sabem que esta série existe e nunca viram esta série e têm que ir a correr porque tem uma grande lacuna na vossa vida. Mas basicamente Snow Falling é o livro que a personagem principal está a escrever na série televisiva Jane the Virgin, e é tipo a melhor série de sempre, vão ver. E este livro foi muito mau. Eu acabei por dar 3 estrelas porque eu ouvi em audiobook e o narrador da história às vezes aparece a comentar certos certos, então sempre que ele aparecia eu ficava tipo yes! E sempre que ele comentava alguma coisa eu ria-me sempre, porque eu sempre gostei muito do narrador da história na série. Mas este livro deixou muito a desejar. É basicamente uma cópia da série noutros tempos e com coisas um bocado distintas porque são outras épocas, não é? Foi uma grande falha. Eu acho que não tinha dado 3 estrelas se não fosse tão fã da série. E pronto, e se não tivesse ouvido em audiobook eu acho que tinha desistido, porque a história é uma cópia, tem muitas coisas random. Depois no final parecia que nunca mais ia acabar e eu só queria que acabasse porque eu já sabia o fim. Não me arrependo de ter lido porque era algo que eu queria ler sendo uma grande fã desta série. E yeah, that's it, acho que não é incrível. Leiam mesmo se estiverem mesmo interessados. Não leiam porque é uma grande obra-prima. It is not. Depois eu li Monstrous. Eu já li o primeiro volume e este eu ofereci à minha irmã há uns tempos atrás. E eu estava a fazer aqui um desafio para um vídeo que sairá entretanto e eu precisava de uma leitura assim curtinha e fui buscar isto então ao quarto da minha irmã e decidi ler e perceber o que é que acontecia no segundo volume. E sinceramente eu não fiquei fã, eu acho que a arte é lindíssima. Se vocês nunca viram isto, por favor, experimentem porque a arte é lindíssima. No entanto, a história não me cativou. Fiquei muito confusa com as coisas que estavam a acontecer. São muitas personagens. Acho que é uma história assim um bocadinho complexa e não dá para bem perceber o que é que está a acontecer. Não adorei, acho que não vou continuar. É uma pena porque a arte é linda, mas a história não me cativa o suficiente para continuar a investir nestes livros. Talvez para dar à minha irmã, mas para mim acho que não vale a pena e não fiquei fã. It's okay, you know? It's okay, it's not great. I don't love it. Depois acabei o Manual de Sobrevivência de um Escritor, do João Tordo. Esta cópia foi medida pela Penguin Random House, Portugal. Muito obrigada. E eu acho que este livro vale muito a pena. Eu escrevi, por acaso, a opinião hoje e eu sinto que este livro é muito interessante e tem algo que o distingue dos outros livros deste género, que é, ele fala sobre a realidade editorial em Portugal. Nós não temos, que eu saiba, nenhum livro que fale da atualidade e da
realidade atual do mercado editorial em Portugal. Portanto, eu acho que isso é muito interessante neste livro. Gostei muito da sinceridade, da frontalidade do autor e gostei muito quando ele falou do seu processo criativo. Para mim foi a melhor parte deste livro. Saber onde é que vêm as ideias, porque é que ele escreveu X e, portanto, fiquei com muita curiosidade em ler os livros de ficção deste autor. No entanto, eu senti-me incomodada com uma parte deste livro. Está sempre a referir autores do canon. E não é que isso seja mau, mas ao dizer que a literatura é X e que para sermos escritores em Portugal temos que seguir X e fazer X, estamos de certa forma a limitar a literatura. Ao limitarmos a literatura e dizermos que a literatura é X, estamos a compactuar com a ideia elitista da literatura em Portugal. Este tipo de declarações acabam por ser um pouco negativas porque não ajudam a literatura portuguesa a desenvolver-se e a evoluir. No geral eu gostei bastante, dei 4 estrelas e apesar desse pormenor, acho que é um livro que vocês devem de ler. Por fim, o último livro que eu li foi A Esposa Minúscula, do Andrew Kaufman. Este livro foi o livro dado no Festival Bang, o marcador até saltou. Foi o livro dado no Festival Bang. É uma short story, eu não sei se é lhe chamar short story a novela, mas é um livro muito interessante e cativante. Eu acho que também é realismo mágico, I'm not sure, e portanto é uma leitura assim muito divertida, cativante, porque nós queremos saber de facto o que está a acontecer, porque é que estas coisas estranhas estão a acontecer. Não acho que seja um livro incrível, mas é uma leitura que fascina e que entretém, portanto, it's okay. Comentem cá em baixo quais foram as piores e as melhores leituras deste mês. Espero que tenham gostado deste vídeo, um beijinho e vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!